Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, estamos começando uma aula muito especial, mas muito especial, porque hoje vou explicar sobre os vinhos de Bordeaux da área de Saint-Emilion. Saint-Emilion é uma comuna que envolve, olha, um terroir que é um dos mais importantes e valorizados de vinho de todo mundo. Impressionante o que são os vinhos de Saint-Emilion. E Saint-Emilion a gente vai ver que é uma comuna que dá o nome para essa área, mas que envolve outras 9 comunas no total. Então é Saint-Emilion mais 8. São 9 comunas no total que formam as apelações de Saint-Emilion, ali na margem direita de Bordeaux. Bom, Bordeaux é Bordeaux, né? Então, essa grande referência de vinhos no mundo tem dentro da região de Bordeaux, que é uma região grande, tem áreas que são muito especiais. Muito especiais. Tem apelações que são muito valorizadas e muito distintas. Saint-Emilion é uma delas. Inclusive, essa foto aqui que eu fiz é na entrada da comuna de Saint-Emilion, porque alguns dos melhores vinhedos dessa área estão aqui, exatamente em volta da comuna de Saint-Emilion, que a gente vai ter um afloramento calcário ali muito especial. Inclusive, vocês já podem ver a cor, deixa eu pegar aqui, ó, vou fazer uma marcação aqui, ó, vocês já podem ver que a cor, ó, a cor das pedras é uma cor mais clara, esbranquiçada, tá certo que aqui ela tá, com o tempo, ela vai pegando um pouco de limo, vai escurecendo um pouquinho, mas conseguem ver aqui, ó, tranquilamente essa cor mais um amarelo clarinho com branco, são essas áreas calcárias, porque essas pedras, essas rochas são aqui dessa região, né? O termo correto é rocha, não pedra, e são aqui dessa região, então são essas rochas calcárias desse afloramento calcário que a gente tem aqui em Saint-Emilion. Então, uma área muito especial. E eu tive a alegria agora, alguns meses atrás, de fazer um curso lá em Bordeaux, dentro da École du Vin de Bordeaux, que é a escola oficial da região de Bordeaux, e depois visitar vários chateaus na região, dando um foco bastante grande em Saint-Emilion. Então, inclusive, voltando vários dias em Saint-Emilion, visitando várias áreas diferentes e entendendo como eles conseguem ter uma boa diversidade de terroir, que, claro, reflete uma diversidade no seu perfil de vinhos. E temos aqui alguns dos vinhos mais aclamados do mundo. Então, alguns nomes estão aqui, como Chateau Cheval Blanc, a gente tem Chateau Angelou, a gente tem Chateau Figeac, Chateau Pavie, né, Chateau Valandrot, a gente tem alguns icônicos produtores do mundo aqui. Mas o porquê que essa área é tão valorizada? Ela é valorizada porque o terroir permite fazer vinhos muito especiais. E a gente olhando aqui alguns nomes, né, alguns nomes muito representativos, e a gente vai passar por alguns desses chateaus daqui a pouco, mas eu quero chamar a atenção, aqui são vinhos bem importantes, né, vários diferentes chateaus, mas chamar a atenção para o que está escrito nos rótulos, as apelações de Saint-Emilion. Porque vejamos aqui, ó, aqui tem só escrito Saint-Emilion, aqui a gente tem escrito Saint-Emilion Grand Cru, aqui a gente já tem, ó, Premier Grand Cru Classé, aqui a gente só tem Grand Cru Classé, de novo, mais um Premier Grand Cru Classé. Essas são diferentes apelações e diferentes classificações dentro das apelações. A gente sabe, Bordeaux é uma região bastante desafiadora. Né? A gente sabe que Bordeaux é uma região que envolve bastante conhecimento, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa estar regularmente envolvido para entender.
precisa estudar bastante. E o meu trabalho aqui é exatamente isso, facilitar a vida de vocês nesses entendimentos. Então, vamos entender terroir de Saint-Emilion, mas vamos entender também as apelações e as classificações, para entender o que significa cada uma dessas definições. Grand Cru Classé, Premier Grand Cru Classé, só Saint-Emilion. Então, isso faz parte desse charme de Bordeaux, né? Essas diferentes classificações fazem também esse famoso terroir ser distinto. Poxa vida, o que é melhor? O chateau? O que é melhor? A área em si? O que é melhor? A classificação? O que é melhor a determinada uva? Vamos dar uma olhada nisso com um pouco mais de atenção, porque merece. Mas não dá para começarmos falando de Saint-Emilion e não citarmos que Saint-Emilion é patrimônio mundial da Unesco. Isso reconhecido desde 1999. Essa foto aqui, eu fiz dali do mirante que a gente tem em Saint-Emilion, e olha que coisa linda. E essa foto define bem o que é Saint-Emilion. E define por que virou patrimônio mundial da Unesco. A gente tem uma comuna medieval, a gente tem vinhedos cercando essa comuna, e é absolutamente linda, linda. E o que é reconhecido como patrimônio da Unesco é exatamente essa paisagem dessa cidade medieval junto com os seus vinhedos. Então, essa relação cidade-vinhedo. Isso que é patrimônio mundial da Unesco. E assim, merece. Se vocês vão a Bordeaux, tem que ir a Saint-Emilion. Tem que ir a Saint-Emilion. Se conseguir ficar hospedado lá, até melhor. Claro que o melhor local para ficar hospedado é em Bordeaux, né? Na cidade de Bordeaux, porque tem bastante estrutura, uma cidade grande, tudo mais. Cidade universitária muito bonita. Saint-Emilion é uma cidadezinha bem próxima, demora aí algo em torno de uns 40 minutinhos, meia hora, 40 minutos de carro, e gente, é encantador. É encantador. É uma cidade, assim, ó, apaixonante. Apaixonante. Vale muito a pena. Tá? Recomendo fortemente vocês irem a Saint-Emilion. Por quê? Porque, além disso, tem vários restaurantes, tem várias lojas de vinho, tem vários wine bars, tem muita estrutura legal, chateaus para visitar. Tem na entrada de Saint-Emilion, um pouquinho antes aqui desse mirante, tem a loja oficial das apelações de Saint-Emilion, que se chama Maison de Saint-Emilion. É logo na entradinha da cidade, assim, logo que passa a igrejinha central ali, que é também na entrada da cidade. E lá tem vários chateaus à disposição para serem comprados. Diferentes chateaus, diferentes classificações, inclusive os mais premium, né, os mais referenciados. Ali é uma loja bem confiável para se comprar. E legal ali, porque também tem vários brindes, tem várias coisinhas legais que você pode comprar lá em Saint-Emilion. Então, no Maison de Saint-Emilion, na entradinha da cidade, que é focado em vinhos e nos assuntos, brindes, conteúdos relacionados a vinho, tá? É bem legal. Recomendo. E não à toa que, se a gente olhar, na margem direita, Saint-Emilion e Pomerol são duas apelações, são duas áreas que são constantemente avaliadas. Eu vou provar com vocês, daqui a pouco, um vinho que é da safra 2009, uma das melhores safras da história, junto ali com 2016, junto com 2010. Então, uma safra com uma pontuação muito alta, inclusive classificado aí como um vinho, né, soberbo, um vinho, uma safra soberba, né? Uma safra que faz vinhos especiais. Óbvio, sempre depende do produtor. O produtor, maior atenção, maior cuidado, faz melhores vinhos. Mas a gente vai também perceber que nos últimos anos, se a gente pegar ali pelo menos os últimos 5, 6 anos, a gente vai ver que a qualidade média das safras tem subido bastante aqui em Saint-Emilion. Só que tem também diminuído um pouco o volume, principalmente dos melhores vinhedos. Também tem sofrido aí algumas questões relacionadas com geada, né, alguns problemas aí, então tem sofrido nesses últimos anos com uma oscilação de volume
de safra. Mas os anos mais quentes, mais secos, que a gente tem vivido ultimamente, tem trazido vinhos de uma maior qualidade média. Então, pegar esses vinhos de safras muito boas, a gente tem vinhos muito potentes e muito intensos, que é o perfil dos vinhos de Saint-Emilion. A gente já pode definir Saint-Emilion como vinho tinto, potente, mas com muita elegância. Então, Marcelo, mas pode ser potente, pode ser elegante? Claro, claro que pode. Assim, pode ser potente, pode ser um pouco mais rústico. Saint-Emilion é potente, mas ele é elegante nos seus vinhos. Claro que sempre depende da área onde está o vinhedo e depende também do produtor, né? Os famosos chateaus. Então, não é só por estar em Saint-Emilion que é bom. Né? Pois bem, então, Saint-Emilion são vinhos tintos, potentes, com marcas muito reconhecidas, chateaus aí realmente muito destacados. Por exemplo, se a gente pegar Chateau Angelou, Chateau Pavie, são 2 nomes, né? Então, inclusive, eram classificados como Premier Grand Cru Classé A. Vou explicar isso daqui a pouco, né? Chateau Angelou já não é mais para um Premier Grand Cru Classé A. Chateau Pavie é. Vou explicar daqui a pouco essa questão da reclassificação, porque acabou de acontecer uma reclassificação em Saint-Emilion, a reclassificação que a gente chama de Saint-Emilion Grand Cru, e aí deu uma briga, deu um estresse. Aliás, sempre dá estresse nessas reclassificações. Elas acontecem a cada 10 anos e sempre dá problema. Isso desde que começou lá em 1954. Né? Sempre dá treta. Então, não ia ser diferente agora em 2022. Mas eu explico isso daqui a pouco, quando a gente entrar nas classificações em si. Vamos dar uma olhadinha no terroir de Saint-Emilion. Porque a gente já falou que é patrimônio da Unesco, a gente já falou que faz vinhos tintos muito interessantes, de altíssima qualidade, com um perfil que oscila muito entre essa potência e elegância. Então, são vinhos que, até se comparado com os vinhos, ou alguns vinhos da margem esquerda, aqui a gente tem vinhos até mais elegantes, até um pouco menos potentes que a margem esquerda. Aqui a gente tem vinhos um pouco mais, não vou dizer leves, suaves, né? Mas ele tem um pouco menos de potência que a margem esquerda, mas com muita elegância. Aqui a uva principal é Cabernet Sauvignon, na margem esquerda, e aqui na margem direita, em Saint-Emilion, a uva principal é Merlot. Então, por isso que aqui vai ter um pouco menos de potência se comparado com a margem esquerda, principalmente no Medoc, né, que a gente vai ter ali no Medoc em algumas áreas, com os afloramentos de cascalho, afloramentos de solo arenosos, e a Cabernet Sauvignon vai muito bem. Não é o que acontece aqui. Aqui, quem predomina é a Merlot. Merlot e normalmente corte de Merlot com Cabernet Franc. Então, essas duas uvas, bastante importantes, sendo Merlot a de maior volume. Mesmo esses chateaus mais icônicos, normalmente Merlot é a uva principal. Merlot é a uva de maior volume, de maior representatividade. Inclusive, eu vou provar com vocês daqui a pouquinho um vinho, né, de Saint-Emilion, um Grand Cru Classé, né, Fleur Cardinal, 2009, né, que é bonitinho, ó. Olha que bonito o rótulo, brasão, até bem clássico, né? E ele é 2009. Você viu uma dose agora aqui no Pura Vinho, assim, eu vou dizer para vocês, né? 2009, uma safra histórica. O vinho aqui tá de uma intensidade, mas principalmente uma complexidade aromática que é impressionante. Ele é um clássico Saint-Emilion de alta qualidade. Clássico. Então, aquelas notas já evolutivas, aquelas notas de caixa de charuto, de fumo, de aquele aroma que lembra um pouco, né? Daquele, até um toquezinho de suboá, um toquezinho daquela madeira um pouquinho mais evoluída. É impressionante. Ele tem um aroma que parece um toquezinho de perfume, mas sabe aquele toquezinho delicado, toquezinho meio perfume amadeirado? E assim, é amplo em aromas. É muito complexo. É muito complexo. Nossa, em boca.
é tinto, um tinto com uma intensidade maior, mas assim, o frescor desse vinho, a integração tanino, corpo, álcool e acidez é impressionante. Tudo anda junto, numa mesma intensidade. E a persistência de sabor é longa, a gente fica sentindo o sabor desse vinho por mais tempo, assim. E assim, é impressionante. É impressionante o que Saint-Emilion de alta qualidade consegue fazer. Claro, são vinhos, esses vinhos de mais alta gama, eles acabam tendo preços um pouquinho maiores, né? É normal isso. Então aqui a gente tem, ó, um vinho 2009. Eu já vou fazer a ficha com vocês. Eu já avalio ele com um pouquinho mais de calma, até porque a gente vai chegar daqui a pouco nessa classificação, né? E é legal a gente pensar, ok, aonde está Bordeaux e aonde está Saint-Emilion, para começar a entender o terroir. Então, a gente olhando o mapa global, a gente vai lá para o velho mundo, chegando na Europa. Quando a gente chega na Europa, a gente vai ver esse paizinho azulzinho aqui, que é a França, e que tem na sua região oeste toda uma costa importante do Oceano Atlântico. Então, para facilitar a nossa vida, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma aumentada nesse mapa e vamos marcar aonde é Bordeaux. Então, aqui, ó, vamos riscar aqui, ó, Bordeaux está lá na França, e se a gente der uma ampliada na área do mapa, chegando na França, Bordeaux está aqui no oeste. Ele é cruzado por dois rios bem importantes, dois rios grandes, de bastante volume de água, formam um estuário quando esses rios se encontram, né? Que é o rio Dordogne e o rio Garonne, e formam o estuário do Gironde. E que esse estuário aí sim vai chegar até o Oceano Atlântico. Então, dois rios bastante importantes e que vão ajudar muito no contexto de terroir aqui da região. Para onde que a gente vai? Deixa eu até marcar aqui no mapa. Ó. A gente vai aqui para a margem direita, que fica ao norte do Dordogne, que é onde a gente vai ter Saint-Emilion. Agora, olhando com um pouco mais de atenção, e aí quebrando já, dividindo um pouco mais em regiões, o que a gente já vê aqui? O que nos interessa hoje é exatamente essa margem direita, mas não toda a margem direita. É essa área aqui que fica do ladinho da cidade de Libourne. A cidade de Libourne é uma cidade relativamente grande, claro, ela é menor do que a cidade de Bordeaux. Bordeaux vai estar lá depois dos rios, né? Cruzando os dois rios. Mas do ladinho da cidade de Libourne, a gente vai ter a comuna de Saint-Emilion. E em volta da comuna de Saint-Emilion, mais 8 comunas importantes, e que vão, essas 9 comunas Saint-Emilion mais as 8, formar a área dos vinhos de Saint-Emilion. As apelações de Saint-Emilion. Então, olha que interessante, né? Então, a gente tem as áreas das apelações focadas em vinhos tintos. Como os solos, e eu já vou entrar com mais atenção nos solos aqui. Como os solos aqui são solos um pouco mais frios, são solos um pouco mais úmidos, uvas tintas mais tardias, como Cabernet Sauvignon, não são muito adequadas para cá. Por isso que a Merlot se dá muito bem. Outra uva que se dá muito bem aqui, Cabernet Franc. Cabernet Franc não gosta de áreas muito secas. Ela gosta de áreas com solos com um pouquinho de umidade. Pouquinho, né? E aqui tem solos com um pouquinho mais de umidade. Então, um perfil bem diferente do que a gente encontra na margem esquerda, tanto no Medoc quanto em Grave. Né? Então, começa a mudar muito o perfil. E a gente dando mais uma aproximada, a gente chega exatamente aqui. Então, Saint-Emilion é uma área, fica do ladinho do Pomerol. Tem a cidadezinha de Saint-Emilion, mais 8 comunas. Estão ao norte do rio Dordogne. E que vão privilegiar uvas tintas que não são tão tardias. Então, até tem Cabernet Sauvignon aqui. Mas a uva principal é Merlot. Segunda uva mais importante, a Cabernet Franc. Terceira uva, em percentual pequeno, então algo em torno só de 10% são vinhedos de Cabernet Sauvignon aqui em Saint-Emilion. Então a gente tem aí algo em torno de 60% Merlot, 30% Cabernet Franc,
algo em torno de 10% de Cabernet Sauvignon. E um ou outros vinhedos, assim, um ou outro vinhedo perdido de outras variedades, como a Petit Verdot. Tá? Mas, assim, até é limitado, tá? As apelações de Saint-Emilion, elas limitam a quantidade de uso da Cabernet Sauvignon e da Petit Verdot. Tem restrições cada vez maiores, exatamente para privilegiar o uso da Merlot e da Cabernet Franc. E a gente sabe que no corte bordalês são permitidas diferentes uvas tintas, né? São hoje 6 uvas principais, sendo 3 de maior protagonismo, 6 no total, e que entraram mais 4 uvas tintas agora em teste. Uma outra pergunta que normalmente chega foi que esse ano saiu uma matéria dizendo que a França está pagando para Bordeaux arrancar 10% dos seus vinhedos. É verdade isso. A França tem uma... É até bem questionada essa questão, né? Mas a França tem uma influência muito grande, o Estado francês, né? O governo da França tem uma ingerência muito grande em cima da produção de vinho, das áreas agrícolas e tudo mais. E eles estão pagando para arrancar 10% dos vinhedos de Bordeaux. E aí muita gente pergunta, tá, mas então tá arrancando os vinhedos de Saint-Emilion também? Não. Não. Eles estão arrancando os vinhedos de áreas menos nobres. E os vinhedos de as apelações chamadas apelações regionais. Então não são os vinhedos dessas áreas mais nobres. São vinhedos que vão fazer os famosos Appellation Bordeaux, né? Appellation Bordeaux Contrôlée e Appellation Bordeaux Supérieur Contrôlée. Então, são as áreas mais regionais, são apelações regionais, são apelações de menor qualidade. E por que arrancar 10% desses vinhedos, dessas apelações de menor prestígio? Porque o volume de produção está grande, o mercado está comprando menos e o preço está caindo. Então está tendo muita sobra de vinho. E eles estão diminuindo os volumes de produção exatamente para ter um menor volume de vinho no mercado e o preço não continuar caindo. Pelo contrário, né? Ter um aumento aí de preço médio. Mas vamos imaginar, né? Arrancar 10% dos vinhedos é muita coisa. Poxa, 10% dos vinhedos de Bordeaux, porque apesar de serem vinhedos de área de menor prestígio, poxa vida, né? São bem significativos. 10% é bem significativo. Mas isso é que eu falei para vocês, é um embate muito grande que tem sobre essa questão da influência do governo francês diretamente no mercado de vinhos e na produção de vinho francês. Né? Claro que o governo quer ter uma proteção de mercado, enfim, mas é bem questionado isso, tá? Bem questionado. Os produtores, as apelações, elas questionam muito o governo sobre isso. Mas ok, é importante a gente entender que isso está acontecendo. Então vamos lá. Na área de Saint-Emilion, a gente tem uma área grande, então a gente já sabe que essa área grande, ela vai ter diferentes composições de solo, vai envolver 9 comunas, uma delas é Saint-Emilion, que dá o nome para as apelações aqui, e que vão ter, claro, áreas mais nobres e áreas um pouco menos interessantes. E uma coisa que as pessoas perguntam é, poxa, mas na área de Saint-Emilion, das apelações Saint-Emilion, é permitido fazer os vinhos regionais de Bordeaux? A resposta é sim, é permitido. Inclusive, se você vai fazer aqui em Saint-Emilion, as apelações Saint-Emilion só são permitidos vinhos tintos. Então, se você quiser fazer um vinho branco, você vai ter que classificar como um vinho regional, né? Appellation Bordeaux Contrôlée. Então, se você vai fazer um vinho espumante, tem que classificar como vinho regional. Não dá para usar as apelações Saint-Emilion, porque elas são somente para tintos. E a ideia é exatamente essa, é ter uma proteção em cima desse terroir, desses produtos, ter uma valorização de mercado. É claro, quando a gente vê, aqui já, né, até fica mais fácil da gente olhar, né? Então aqui a gente tem a cidadezinha de Libourne, a leste da cidadezinha de Libourne, a gente tem a área de Saint-Emilion.
né? Que envolve as diferentes comunas. Tem a comuna de Saint-Émilion, tem a cidadezinha de Saint-Émilion, e tem várias diferentes cidadezinhas aqui em volta. Saint-Émilion fica aqui, né? Aqui, ó, aqui é a cidadezinha de Saint-Émilion. Vou até limpar esse mapa para ficar melhor aqui para vocês. Ó. Aqui é a cidadezinha de Saint-Émilion, e diferentes cidadezinhas aqui em volta que vão compor as apelações de Saint-Émilion, até o rio Barban, que fica ao norte, e aí a gente vai começar a dar uma entendida nos seus contextos de terroir para direcionar o perfil dos vinhos. E assim, de acordo com a área, de acordo com o contexto terroir, vai ter maior ou menor predisposição a determinados vinhos, a determinadas uvas e a determinados vinhos. Então, por exemplo, a área mais nobre de todas as áreas aqui dentro da apelação de Saint-Émilion é em volta da cidadezinha de Saint-Émilion. Por quê? Porque aqui tem um afloramento de calcário com argila, mas principalmente calcário, e um calcário bem antigo, e né, calcário até com fósseis marinhos, e extremamente um solo mais pobre e extremamente benéfico para a maturação de uvas, principalmente Merlot e Cabernet Franc, mas com uma capacidade assim de trazer uma acidez extra, uma textura de tanino extra, é um solo um pouco mais frio, mas também com muito aroma e muito sabor. E assim, é muito peculiar. Mas a gente vai ter uma transição de solos bem importante. E a gente também vai ter, em volta de Saint-Émilion, fora das apelações de Saint-Émilion, passando aqui o rio Barban, a gente vai ter os chamados satélites de Saint-Émilion. São outras apelações que já começam a mudar o contexto de terroir e não tem o mesmo contexto de Saint-Émilion, e vão ser apelações separadas, mas com, digamos, com uma boa alternativa, e inclusive levando o nome Saint-Émilion. Mas o que leva? Leva o nome da apelação e complementa com Saint-Émilion. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui ao norte, em volta da montanha de Saint-Georges, a gente vai ter uma apelação satélite chamada Montanha de Saint-Émilion. É o nome da apelação. Até leva o nome Saint-Émilion para ter um pouco de prestígio, mas é uma apelação separada. Quando a gente estuda Saint-Émilion, a gente dá uma olhada nos satélites também. Mas é muito no sentido de entendimento. Né? Se você quiser aprofundar um pouco os satélites, mas é que assim, os satélites eles perdem um pouco, as apelações em volta, elas perdem um pouco da elegância de Saint-Émilion. O vinho começa a ficar um pouquinho mais rústico, o vinho começa a ficar um pouco menos complexo, né? Então começa a mudar um pouco o perfil. Não tem a mesma qualidade, a mesma predisposição. E também a gente olhando aqui, inclusive nesse mapa, algumas marcações aqui. Então, a área de Saint-Émilion é essa área mais escura aqui, né? Que é exatamente entre o rio Dordogne ao sul, o rio Barban ao norte, a cidade de Libourg a oeste. E depois a gente vai ter Castillon-de-la-Bataille aqui ao leste. Então fica aí, né, nesse conjunto de diferentes composições de solo, que a gente já vai dar uma olhada, e a gente tem muitos diferentes chateaus aqui dentro, que fazem vinhos muito conceituados, e que também ajudam muito a elevar o nome de Saint-Émilion. Por exemplo, Chateau Cheval Blanc, que, aliás, já vou contar a história para vocês, brigou com as apelações Saint-Émilion. Brigou com a apelação Saint-Émilion Grand Cru. Saiu, desclassificou. Assim como Chateau Angelou, Chateau Zone, também brigaram com a apelação. Saíram da classificação. Não estão mais chamando seus vinhos de Saint-Émilion Grand Cru. Mas eu já conto essa história para vocês daqui a pouquinho. Foi nessa reclassificação de 2022, né? A ideia é boa. A aplicação, olha, sempre dá briga. Sempre dá briga. Então, não ia ser diferente. Só que dessa vez a briga foi muito séria, que Cheval Blanc, Angelou, Ausone saíram da classificação. 3 dos 4 principais chateaus. Né?
Mas daqui a pouco a gente entende um pouco isso. Vamos olhar um pouco os números de Saint-Emilion. Então, Saint-Emilion, em números, estamos falando de 700 viticultores, numa área total de 5.450 hectares. Esses aqui são dados oficiais, tá, gente, das apelações de Saint-Emilion, tá? Esses 5.450 hectares produz 229 mil hectolitros. Então, estamos falando aí de 20 milhões de litros por ano, né? Então, hectolitro é a cada 100 litros, então a gente acrescenta 2 zeros aqui no final. Então, para fazer o cálculo, né? Então, aqui, ó, 23 milhões de litros por ano Saint-Emilion produz. É bastante vinho, hein? Bastante vinho. O que muda dentro das áreas de Saint-Emilion? Contexto de terroir é muito baseado na composição de solo de cada área. Então, que vai desde o Planalto Calcário, que é a área mais premium, que envolve a comuna de Saint-Emilion, os terraços de cascalho argiloso, as encostas calcário-argilosas e as planícies de calcário arenosos, que vão ser as áreas mais planas, próximo ali ao Rio Dordogne, e que vão ser áreas de menor qualidade. Daqui a pouco a gente vai entrar nas áreas para a gente entender um pouquinho isso. Esse slide aqui é um resumo muito bom, porque nos facilita bastante entender o que são hoje os dados de Saint-Emilion, né? O que representa hoje Saint-Emilion em números. Bom, a gente tem um clima oceânico temperado, a gente viu que é próximo ao Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é um oceano quente, então é um oceano que traz muita chuva, muita umidade aqui para a região. Essa chuva, muitas vezes, para solos que retêm umidade, como é o caso de solos argilosos e solos calcários, que é o caso aqui de Saint-Emilion e arredores, é muitas vezes um desafio para uvas muito tardias, que é o caso de Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Carmener, por exemplo. Por isso também esse privilégio para Merlot e Cabernet Franc. Tem uma temperatura média aí na faixa de 12,8 graus, e a vantagem porque produz vinhos tintos com um pouco mais de intensidade. Porque, de modo geral, os verões são quentes e esse calor extra, esse sol extra, ajuda bastante na maturação das uvas. Bom, tenho que dizer que eu estive em Bordeaux agora no verão. Olha, quando esquenta, esquenta bem. Por que chega tanta chuva aqui? Né? Porque aqui a gente está falando de chuvas, algo na faixa aí de passa de 1.000 milímetros ao ano, tá? Depende do ano. Só que os últimos anos têm ficado mais secos e mais quentes. Né? E isso tem concentrado um pouco mais as chuvas, quando vem, um pouco mais ali no outono, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais até, né, na transição outono-inverno, e depois no inverno-primavera, até um pouquinho mais para inverno e primavera. E aí na primavera, às vezes, quando chega a chuva, pode ter um problema. Às vezes, quando chega a chuva de granizo, também é um problema. E aqui é um desafio para Bordeaux, chuva de granizo. Porque se vem chuva de granizo na época da brotação ou da floração, pode destruir, né, boa parte dos vinhedos, pode ter problema de safra, diminuir o volume de produção, pode inclusive estragar o vinhedo para não ter safra, né, pode danificar o vinhedo para a safra seguinte. Então, é um problema que se tem, tá? Por estar próximo ao mar, isso é um problema sério. O Oceano Atlântico, ele é um oceano quente, então ele é um oceano que traz bastante umidade, né? Então traz bastante precipitação. Mas os últimos anos têm ficado mais quentes e mais secos. E aí, claro, essas diferentes áreas, esses diferentes afloramentos de solo vão trazer diferentes perfis de produtos. A gente já pode começar, primeiro assim, o nome Saint-Emilion é um nome muito forte. Turístico, enoturístico, das apelações, é um nome muito forte para Bordeaux. Então, usar o nome Saint-Emilion já é algo muito forte. Então, por exemplo, hoje, Château-Figeac. Château-Figeac foi classificado agora no mais alto nível na última reclassificação de 2022. Virou um Premier Grand Cru Classé A. Né? Então,
virou um mais alto padrão. Aqui, Setofisac, especificamente, é um solo que tem um afloramento de ferro. O vinho fica mais potente, o vinho fica mais intenso. É parecido com o que acontece no Pomerol. Inclusive, esse chateau está bem pertinho ali do Pomerol, né? Quase já seus vinhedos pertencem ao Pomerol. E tem um perfil de vinhos diferente, né? Vinhos mais potentes, mais intensos, mais concentrados. Então tem muito isso. Porque as classificações Saint-Emilion, elas são para os chateaus. O chateau tem a classificação. Tá, Marcelo, mas se ele tiver vinhedos em áreas diferentes, se ele tiver vinhedos em várias áreas, pois então, para que ele mantenha as suas classificações, ele precisa manter uma alta qualidade na produção dos seus vinhos, principalmente o vinho ícone, que leva o nome do chateau. Porque muitos desses chateaus fazem um segundo vinho ou um terceiro vinho. Segundo e terceiro vinho. Alguns só o segundo, alguns fazem segundo e terceiro vinho. São vinhos mais simples, ainda assim caros, mas menos caros que o vinho principal, chamado Grand Vin. O Grand Vin é o grande vinho do chateau, que normalmente leva o nome do chateau. Os segundos vinhos normalmente não levam o nome de chateau, levam a marca, mas tem um nome complementar ao chateau. Certo? Bom, esse é um entendimento importante, mas todos eles levam a marca Saint-Emilion. Porque Saint-Emilion é uma marca muito forte. E isso faz com que quem tem menos conhecimento acaba muitas vezes sendo um pouco confundido no mercado. Porque a gente tem Saint-Emilion, a apelação, né, que é uma apelação comunal, e depois a gente tem Saint-Emilion Grand Cru, que também não deixa de ser uma apelação comunal. Vamos começar a entender isso, mas para a gente entender a questão das classificações, vamos entender também a questão das uvas, né? Já falei para vocês, as uvas principais aqui são Merlot e são Cabernet Franc. Vamos entender um pouco das uvas para entender um pouco as áreas e como elas se comportam, para também dar um perfil de cada área, de alguns produtores, inclusive, né? Alguns produtores icônicos. Mas, por exemplo, Merlot é a uva principal, com algo em torno de 60%. Merlot é a uva da maciez, Merlot é a uva que gera um pouquinho mais de álcool, ela amadurece um pouco mais cedo, tem muito caráter de aroma de fruta vermelha. Cabernet Franc já é a uva que traz um pouco mais de complementos aromáticos e de sabor. Ela é um pouco mais intensa que a Merlot. Então, algo em torno de 30% hoje dos vinhedos de Saint-Emilion são Cabernet Franc. Algo em torno de 60% são Merlot. Então, a maioria dos vinhos é um corte, Merlot com Cabernet Franc, predominando o Merlot. Poucos os chateaus em Saint-Emilion não predomina Merlot no corte. Então, o vinho que eu estou provando com vocês, ele é um vinho que tem 70% de Merlot, e aqui ele até tem na safra 2009, 15% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon. Mas, Cabernet Sauvignon, esse percentual que eu estou colocando aqui, gente, é o percentual de áreas de vinhedo, tá? Aproximado em Saint-Emilion. Então, algo em torno de 10%, até um pouquinho menos de 10% é Cabernet Sauvignon. E tem alguma coisa de Petit Verdot, tem alguma coisinha ali perdido de Carmenère, mas alguma coisinha de Petit Verdot até acha. Mas as próprias apelações de Saint-Emilion já restringem um pouco o uso de Cabernet Sauvignon. Então, eles não querem muito o uso dessa variedade, pelo menos por enquanto. Então, é para focar em Merlot e Cabernet Franc. Por quê? Porque o terroir é mais adequado para isso. Na chamada margem direita, que é onde a gente está, a gente tem predominância de solos argilo-calcários. Tem solo aluvial, tem um pouco de solos pedregosos, mas predomina solos argilo-calcários, inclusive aqui em Saint-Emilion, que está na margem direita. E esses solos, esses diferentes solos argilo-calcário, são solos um pouco mais frios. São solos que retêm um pouco mais a umidade. São solos que demoram um pouco mais a aquecer. Então, não são os melhores solos para uvas um pouco mais tardias. As melhores áreas de Saint-Emilion
vão estar com muita presença desse solo argilo-calcário. Inclusive, essa foto aqui, eu fiz desse murinho na entrada da cidadezinha de Saint-Emilion. Tá? O que a gente vê aqui? Olha esse solo aqui atrás, que a gente vê que é um solo já argilo-calcário. E olha aqui esse muro, que vocês conseguem ver aqui. Aqui teve uma parte do muro que foi provavelmente foi pressionado. Enfim, não sei se alguém tinha dado uma batida aqui. Não dava para a gente entender, mas eu sabia que essa rocha tinha sido um pouco desgastada. E dava para ver que, né, o restante dela estava bastante, né, bastante exposta ao tempo, então estava um pouco mais escurecida, e essa parte aqui, a rocha tinha sido, né, batida, alguma coisa tinha acontecido. Então a gente aproveitou para fazer uma foto. E se vocês olharem, vou ampliar um pouquinho aqui, essa foto eu fiz, porque vocês estão vendo que dentro da rocha tem várias, esses pedacinhos aqui, parece pedrinhas. Isso aqui, na verdade, são restos de decomposição marinha. Então, aqui são rochas calcárias de decomposição daqueles antigos, né, conchas, antigos corpos marinhos, né, que foram se depositando com o passar do tempo, quando o mar aqui deixou de existir, e foram formando essas rochas calcárias. E aqui na cidadezinha de Saint-Emilion é um afloramento muito grande de calcário, inclusive esse calcário com essas decomposições marinhas. E esse é um dos grandes destaques aqui da areazinha de Saint-Emilion. É um afloramento calcário bem importante. Mas a gente vê que aqui, se vocês olharem lá no fundo, ó, vocês vão ver que tem alguns pequenos relevos, né? Aqui uma área com uma inclinação, daqui a pouco começa a ter um relevo um pouquinho mais baixo, uma área um pouquinho mais plana. Esses pequenos relevos que a gente tem em Saint-Emilion vão fazer muita diferença, porque esses pequenos relevos são texturas de solo e composição de solos um pouquinho diferentes. Inclusive chegando nesses melhores solos, que são esses solos com calcário de decomposição marinha. Então, o que a gente tem aqui na chamada margem direita? Esses solos argilocalcários com uma concentração maior de retenção hídrica, uma capacidade maior de retenção hídrica. Solos que vão ter, né, essa predisposição a manter a umidade, não aquecer tão rapidamente e não transferir o calor para os vinhedos. O que isso faz? Faz com que, de modo geral, as uvas nesses solos acabem tendo um pouco mais de retenção de acidez, acaba tendo um ciclo um pouco mais intermediário, não tão tardio, que favorece um pouquinho mais o frescor. Merlot é o maior exemplo disso. A Merlot tem um ciclo bem mais antecipado do que Cabernet Sauvignon. E até mais antecipado do que a própria Cabernet Franc. E aí a gente tem alguns destaques interessantes. Por quê? Esse mapa aqui nos mostra o que são esses destaques. Porque esse mapa aqui, ele é um mapa da área de Saint-Emilion e das suas 9 comunas. Uma delas é Saint-Emilion aqui, pequenininha aqui no meio. E percebam aqui, primeiro, passando aqui do rio Dordogne, ao sul, o que a gente vê aqui? Essa área mais ao sul é uma área mais plana. É uma área onde tem o solo muito aluvial. Então é um solo que mistura um pouco de areia, um pouco de argila, mas também um pouco de matéria orgânica. Então ele é um solo menos interessante. Ele é um solo que as uvas ficam um pouco menos concentradas em aromas e sabores. Então está dentro da apelação, mas não são as melhores áreas. Depois, conforme a gente vai chegando nessa parte central, a gente começa a ter já alguns relevos, algumas inclinações que começam, aqui vocês estão vendo esse solo laranja, já é um solo argilo-calcário, até com alguma presença de alguns cascalhos. Um pouquinho de areia, é uma transição
entre esse solo aluvial e depois o solo com maior predominância de calcário que a gente vai ter na parte central. Então começa uma transição, alguns pequenos relevos, mas assim, são relevos suaves. Então quando a gente está indo em direção a Saint-Emilion, que a gente sai de Libor, a gente, quando está indo para Saint-Emilion, a gente vê que está numa área plana e daqui a pouco dá uma leve inclinada, assim. Uma inclinação pequena. Mal percebe, mas já faz toda a diferença. Por quê? Porque essa inclinação, ela vai ser exatamente o platô aqui em cima, que é um platô argilo-calcário, mas com um destaque muito grande para o calcário e para essas rochas com fósseis marinhos que a gente tem aqui. E esse calcário é uma decomposição dessas rochas de fósseis marinhos, que é a melhor área de Saint-Emilion. Disparado. Melhor área. Então percebam que a gente tem um conjunto de diferentes solos aqui. Esse platô, ele é a área principal, né? Então pega nessas inclinações, desde a área plana, subindo para o platô, uma transição entre esses solos melhores do platô para os solos piores, que é a área plana. Então, aonde está o vinhedo vai começar a ter perfis diferentes. Então, isso é muito legal, porque esses solos começam a ser aí solos compostos há mais de 2 milhões de anos atrás, né? Então, a gente vai ter solos muito antigos e com diferentes perfis, né? Uma composição bastante variada e bastante ampla. E atenção a uma coisa, conforme a gente vai mais para o oeste, em direção ao Pomerol, percebam que a gente tem uma mancha aqui desse solo verde mais escuro. Aqui, nesse solo, a gente tem um solo parecido com o Pomerol, que é esse solo que tem ali uma presença, uma mistura de um solo, né, com algumas questões pedregosas, mas também um solo argiloso e com alguma presença de ferro. E aqui os vinhos ficam mais potentes, ficam mais intensos. Inclusive, a gente tem 2 chateaus que tem os seus vinhedos aqui. Deixa eu até apagar isso aqui, ó, para ficar melhor. E a gente tem... Deixa eu pegar aqui para escrever, ó. Aqui a gente tem 2 chateaus importantes. Então, mais ou menos aqui num afloramento desse solo, com um pouco mais de pedra, com um pouco mais de... até alguma coisa de areia e ferro, a gente vai ter Chateau Cheval Blanc, e aqui a gente vai ter o Chateau Figeac. Então, 2 chateaus extremamente importantes e que vão fazer alguns vinhos aqui em Saint-Emilion bem mais potentes, bem mais intensos. Então, aonde está o vinhedo, acaba tendo um perfil diferente. Ah, Marcelo, mas tu falou que o chateau é que é classificado. Sim, mas vamos entender isso agora nas classificações, para ficar melhor. Eu fiz essa foto aqui do Chateau Valandrot. Isso aqui é a lateral do Chateau Valandrot. De frente, exatamente para a gente entender. Olha a diferença. Vocês estão vendo o solo aqui bastante calcário, bastante claro? Percebam que esse vinhedo do Chateau Valandrot ele é uma pequena inclinação. E aqui a gente tem uma área um pouquinho mais baixa. E aqui a gente tem uma pequena inclinação. Aliás, Chateau Valandrot é aqui do ladinho do Chateau Fleur Cardinal, que está aqui, ó. Chateau Fleur Cardinal e esse chateauzinho aqui, ó, que é o que eu vou provar com vocês daqui a pouco, né? Que a gente, aliás, já começou a provar. Mas perceba essas pequenas ondulações. Isso aqui a gente está no platô calcário. Aqui embaixo, a gente já tem um pouco da transição, com um pouco mais de areia. Percebam que aqui a cor do solo é mais clara, aqui embaixo a cor do solo é um pouquinho menos clara. Aqui a gente tem uma maior concentração de calcário. Merlot e Cabernet Franc adoram solo calcário. Adoram solo calcário. Por isso elas se dão tão bem. Por isso elas se dão tão bem aqui. Então percebam aqui que essas ondulações são pouco inclinadas, mas fazem toda a diferença. Inclusive na maturação das uvas, né? Uma melhor exposição solar, mas principalmente pela questão do solo. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Então aqui embaixo percebam que o solo é um pouquinho mais argiloso, né? E aqui em cima o solo é um pouquinho mais calcário. E aí, claro, os produtores, de acordo com cada linha, perfil, ideia, identidade, vão fazer diferentes perfis de vinhos. E claro, se o chateau é classificado,
vinhos melhores têm a chance de ter uma classificação maior. Mas para entender a classificação, vamos dar uma pensadinha a mais aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente já sabe que a área de Saint-Emilion envolve 9 comunas. Uma comuna que é a maior é a comuna de Saint-Emilion. Ela que dá o nome para as apelações e para a área. Envolve mais 8 comunas aqui em volta. Os melhores vinhedos estão dentro da área de Saint-Emilion, inclusive. Tá? Melhores áreas. E aqui dentro, então, a gente está entre o rio Barbanne e entre o rio Dordogne. E aqui dentro da área de Saint-Emilion, a gente tem 2 apelações. 2 apelações. Primeiro, a apelação comunal chamada Saint-Emilion. Tá? Apelação comunal chamada Saint-Emilion. Que envolve algumas regras de produção e que se você tem vinhedo aqui dentro e você seguir essas regras, você pode usar esse nome. Qual é o nome? Saint-Emilion. Saint-Emilion. Simples assim. Claro, são regras que direcionam para uma qualidade média maior do que os vinhos regionais, mas nada muito rígido, tá? Nada muito, muito além do convencional. Mas faz vinhos interessantes pelo terroir. E depois a gente tem a apelação chamada Saint-Emilion Grand Cru. E aqui na apelação Saint-Emilion Grand Cru a gente tem algumas variáveis. A apelação Saint-Emilion Grand Cru, ela é para toda a área. E ela é permitida que qualquer chateau peça para o seu vinho ser classificado como Grand Cru. Qualquer chateau aqui pode pedir. Qualquer um pode pedir. Tá? Ok. Também não deixa de ser uma apelação comunal, mas aí os vinhos têm que ter muita qualidade, porque aí tem que entrar e se enquadrar em regras de exigência mais rígidas. Então, 2 apelações importantes, Saint-Emilion e Saint-Emilion Grand Cru, a gente vai dar uma olhadinha nelas agora, e depois a gente tem 4 satélites que ficam em volta. Lussac, Puigsegan, Montagne e Saint-Georges. Levam o nome Saint-Emilion também, né? Eles acabam, os satélites, tendo um vinho um pouquinho mais rústico, né? Menos elegante, menos complexo, por isso não são tão famosos. Mas acabam levando um pouquinho o nome de Saint-Emilion. Esses são vinhos com um pouco mais até de... precisam um pouco mais de tempo, precisam um pouco mais de guarda, eles são um pouquinho mais tânis, o tanino um pouco mais marcado, é um pouco menos elegante do que Saint-Emilion, tá? Mas Saint-Emilion e Saint-Emilion Grand Cru, qualquer chateau pode pedir. Saint-Emilion AOC, basta que o chateau siga as regras, pode usar porque ele está dentro da área. Saint-Emilion Grand Cru, ele tem que seguir as regras, são um pouquinho mais rígidas, e tem que pedir para que a apelação classifique o seu vinho como Grand Cru. Então, eu até coloquei aqui, essa é uma informação que a própria apelação de Bordeaux faz, para vocês entenderem, tá? Então, hoje, classificado só como Saint-Emilion, a gente tem 1.171 hectares, classificado como Saint-Emilion Grand Cru, tem 4.060. E aí vocês devem se perguntar, tá, mas Marcelo, por que tem mais gente classificada com Grand Cru do que só Saint-Emilion? Porque qualquer um pode pedir. Qualquer um pode pedir para ser classificado como Grand Cru. Então, cuidado, tá? Se você pega um rótulo escrito Saint-Emilion Grand Cru, pode não ser um vinho tão interessante. Ah, mas pode ser melhor que só Saint-Emilion? Pode. Mas não é sinônimo de qualidade. Porque dentro da classificação Saint-Emilion Grand Cru, vai ter níveis de maior qualidade. Que eu já vou explicar para vocês. Tá? Então, o vinho comunal Saint-Emilion, o vinho comunal Saint-Emilion Grand Cru, que já vai ter um nível de exigência maior, porque tem que passar por uma degustação, um painel de degustação, né? Tem o chateau avaliado, mas quase todo mundo consegue. Quase todo mundo consegue. 4.000 hectares aqui,
né, versus 1.000 hectares classificados como Grand Cru versus não Grand Cru. Beleza, vamos para a classificação Saint-Emilion Grand Cru. Ela é dividida em 4 níveis, que é Saint-Emilion Grand Cru, depois Saint-Emilion Grand Cru Classé, olha aqui o pulo do gato, tá? Saint-Emilion Grand Cru Classé são os melhores chateaus dentro da apelação Grand Cru. Então, se for só Saint-Emilion Grand Cru, são vários chateaus. Então, para vocês terem ideia, tá? Da reclassificação de 2022 agora, que teve, essa reclassificação reavaliou 141 chateaus. A metade deles conseguiu virar Grand Cru Classé. Por que eles avaliaram 141? Foi quem pediu para ser avaliado, porque acreditava que tinha potencial para isso. E o prof aqui fez para vocês aqui a listagem dos 71 Grand Cru Classés, porque esses caras aqui têm muita qualidade. São muito bons. Esses são os melhores aqui de dentro. Inclusive o vinho que eu estou provando com vocês aqui, o Fleur Cardinal, ó, ele é um Saint-Emilion Grand Cru Classé. Essa palavrinha aqui faz toda a diferença. Porque vai ter mais dezenas de chateaus que vão ser só Saint-Emilion Grand Cru, que não tem a mesma qualidade desses produtores aqui, tá? Não significa que não posso fazer bons vinhos, mas eles são menos reconhecidos. Depois, foram 71, então, classificados como Grand Cru Classé. E tiveram 12 chateaus que eram ainda mais destacados, ainda mais reconhecidos, ainda mais referenciados. E esses foram classificados como os Premier, ou Premiers Grand Cru Classés. Então, Premier Grand Cru Classé são os melhores. Então, são 12 chateaus que foram classificados aqui. Dentre eles, alguns famosos, né? Como Pavie Macquin, como Chateau Canon, como Chateau Valandreau, Chateau Mondot. Então, esses chateaus muito importantes. Claro, Saint-Emilion Grand Cru tem preços relativamente caros. Saint-Emilion Grand Cru Classé, muito caros. Premier Grand Cru Classé, muito, muito mais caros. Desses Premier Grand Cru Classé, os melhores dos melhores dos melhores ganham a distinção Premier Grand Cru Classé A, que seria um supra-sumo. Seriam um super destaque. Na classificação de 2012, eram 4 Premier Grand Cru Classé A. Agora, na classificação de 2022, apenas 2. Chateau Figeac, Chateau Pavie. Esses dois, então, são os mais caros e icônicos da classificação Saint-Emilion Grand Cru, porque eles são Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé A. Tá, e quem não é A? É só Premier Grand Cru Classé. Quem não conseguiu ser Premier Grand Cru Classé? Só Grand Cru Classé. Quem não conseguiu ser Grand Cru Classé? Só Grand Cru. Sempre levando Saint-Emilion, né, gente? Isso aqui é a classificação só para Saint-Emilion. Eu sei que parece um pouco confuso, mas assim, isso sempre dá briga nas classificações. Tanto que os 4 que eram classificados em 2012, Chateau Figeac nem tava, tá? Tava Chateau Pavie, Chateau Zone, Chateau Cheval Blanc, Chateau Angelou. Esses 4 eram classificados. Chateau Cheval Blanc, que é o mais famoso de todos, Chateau Angelou, Chateau Zone, eles brigaram com a classificação. E eles pediram para não ser classificados, pediram para sair da classificação Saint-Emilion Grand Cru. Porque eles não aceitaram como foi feita essa nova classificação em 2022. Mas sim, isso tem briga desde que surgiu. Então, não é nada novo, não é nada recente. É histórico essas brigas, esses estresses, tá? Então, nenhuma novidade. Agora, isso deu um baque, né? Isso é recente, deu um baque agora muito grande, tem um grande debate em cima disso. Mas então, vocês estão vendo aqui, ó, Chateau Cheval Blanc como um Premier Grand Cru Classé de Saint-Emilion, esquece, não vai usar mais. O que ele vai usar no rótulo? A gente está esperando para ver, né? Porque
Isso foi em 2022, provavelmente ele vai usar só o nome Saint-Emilion. A gente não sabe ainda, né? Porque os vinhos demoram, foi 2022, então a safra 2022 vai ir para o mercado daqui a 2 anos, então no ano que vem, 2024, a gente vai ver se ele vai usar o termo Saint-Emilion ou se vai fazer como vinho Bordeaux regional, vamos ver, né? Mas o Grand Cru ele não vai mais usar aqui, porque pediu para não ter. Isso porque eles não aceitaram como estava sendo feita essa classificação, tá? Tanto Chateau Cheval Blanc, quanto Chateau Zone, quanto Chateau Angelou. Os 3 pediram para não serem mais da apelação Grand Cru Classé. Vamos ver se eles vão usar qual termo, como vai ser, a gente ainda não sabe, tá? Mas eles são muito importantes, são aí alguns dos vinhos mais caros, mais icônicos de Saint-Emilion, e a gente não sabe o que vai ser, mas vamos esperar, né? Mas eles são muito caros, o preço não vai diminuir, esqueçam isso, tá? Porque eles são muito icônicos, eles são quase autossuficientes. E aí acabou entrando o Chateau Pavie, se manteve, e entrou o Chateau Figeac. E assim, são vinhos bem icônicos, tá? Se vale o preço, então falando de vinho que vale vamos lá, um Saint-Emilion Grand Cru, somente, na faixa aí dos seus 300, 400 reais, um Saint-Emilion Grand Cru Classé na faixa de 1.000, um Premier Grand Cru Classé Saint-Emilion 1.500, 2.000, e os Premier Grand Cru Classé A, 3, 4, mais até, né, 5.000 reais, Chateau Pavie, Chateau Figeac, são muito, muito caros, né? Pois bem, o que eu estou provando com vocês, percebam aqui, é um Chateau Fleur Cardinal Grand Cru Classé Saint-Emilion 2009. Então, tá ali. Tá na classificação Saint-Emilion Grand Cru, na apelação Saint-Emilion Grand Cru, mas, né, aqui tá um pouquinho apagado o rótulo, né? Vocês vão ver aqui, não vai dar para ver porque ele tá um pouquinho apagado. Ah, não dá aqui, ó. Vendo, ó, Saint-Emilion Grand Cru, e aí a apelação embaixo escrita, ó. Apelação Saint-Emilion Grand Cru Contrôlé. Porque a apelação toda é só Saint-Emilion Grand Cru. Aí vão entrar as classificações. Saint-Emilion Grand Cru, Saint-Emilion Grand Cru Classé, Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé, Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé A. Mas tudo dentro da apelação Saint-Emilion Grand Cru. Esse é um vinho que, tá, custa na faixa aí dos seus R$1.000 mais ou menos hoje, tá? Eu gosto de comprar eles em promoção quando eu viajo. E ele não tem uma importação exclusiva, então a Porto traz de vez em quando, a World Wine traz de vez em quando, acho que a Mistral também de vez em quando traz. Esse chateau é muito interessante, porque ele fica do lado do Chateau Valandro. Foi o próprio Jean-Luc Tournevan que recomendou para os amigos deles comprarem, né? Dele da esposa, comprarem essa terra. Mostrei para vocês ali a foto, né? E Chateau Valandro vai custar 4.000 a garrafa. Chateau Valandro é um Premier. Aqui é só um Grand Cru Classé. E só. Tá falando de vinhos muito caros e muito representativos, né? E assim, falei um pouco dos aromas. Esse vinho em boca, gente. Nossa, os aromas é impressionante. Essa nota, sim, faz um tempo que eu servi, ele é amplo, complexo. Muito, muito complexo. Em boca. Persistência longa, mas assim, é um vinho seco. O tanino dele é um tanino médio. Muito, mas muito gostoso. De uma textura deliciosa em boca. O álcool dele é um álcool médio mais, a acidez é uma acidez média mais, o corpo dele é um corpo médio mais, mas assim, é complexo, é amplo. A persistência, tô falando com vocês, olha, é longo. É um vinho excelente, sem sombra nenhuma de dúvida, é um vinho classificado como excelente. A amplitude de características em boca e a persistência desse vinho é muito ampla. Ele é um vinho que é 70% Merlot nessa safra, 15% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon. E eles... É uma tendência principalmente aos Grand Cru Classé e os Premier Grand Cru Classé de Saint-Emilion usarem um pouquinho de Cabernet Sauvignon para dar um pouquinho mais de intensidade. Tá? Então, mas fica aí na faixa dos 10, 15% no máximo. E Merlot normalmente predomina. Tá? Com algumas exceções, né? Cheval Blanc, que a gente não sabe como é que vai ficar a sua classificação, né? Ele saiu da classificação Grand Cru, então vai ficar por só Saint-Emilion, e ele usa um pouquinho mais de Cabernet Franc e um pouquinho aí de Merlot, um pouquinho de Cabernet Sauvignon, então depende da safra.
É muito legal aprender, né? Claro, o que eu recomendo para vocês? Qual é o segredo aqui? Para mim, disparado, os Grand Cru Classé de bons produtores são caros. Mas procurar os Grand Cru Classé, que normalmente é melhor custo-benefício. Ou procurar 100 milhão Grand Cru apenas de bons produtores. Mesmo não classificados, bons produtores são boas alternativas, tá? É legal aprender, né? Muito bacana esse nosso desbravar desse mundo dos vinhos, por isso que é tão grato, é tão, né, maravilhoso isso. E, pô, e provar vinhos assim é simplesmente espetacular, né? É incrível. Então, procurem, provem. Claro, são caros no Brasil. Então é legal daqui a pouco, né, numa confraria, dividir uma garrafa, né, provar, conseguir umas promoções. Quando viajar para a França, trazer aí uma garrafa, provar. Quando estiver fora também, provar lá. Vale muito a pena. São alguns dos melhores vinhos do mundo, né? Mais conceituados e, claro, o preço acaba acompanhando. Adorei o nosso desbravar por Saint-Emilion. Adorei a gente poder falar um pouquinho mais. Agradecer a presença de todos, deixar aquele beijo muito mais especial, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.